ótima distância para essa partida. O Flamengo já começa a temporada muito pensando nesse possível adversário no Mundial de Clubes. E é sempre assim. As pessoas podem falar, não pode falar do Real Madrid, do confronto, porque ainda tem semifinal. É mais do que normal, absolutamente normal, que todo mundo já imagine a possibilidade desse confronto. Claro que a gente fala isso, né, em tom de brincadeira, mas o torcedor rubro-negro, eu quero saber como é que tá o coração. A hashtag é ESPNFCBR, para você mandar mensagem aqui para mim. Eu vou ler, depois de assistir essa partida desse Real Madrid nos pênaltis. Oswaldo Pascoal, você não brinca com o coração do torcedor, Oswaldo. Vou falar pra você. Depois de hoje, depois disso que passou aí, o Mengão tá querendo, hein? Eu vou falar pra você, se a torcida do Flamengo não se animar depois de hoje, não tem como não se animar. Não tem como. Mas tem um mês até lá, muita coisa pode acontecer. Pode sim, pode o time do Flamengo melhorar. O treinador do Flamengo usar o Campeonato Carioca para botar o time para funcionar. Claro que não vai entrar na primeira rodada, já é amanhã, né? Primeira rodada do Campeonato Carioca. Não deve botar o time principal para jogar, mas com o passar do tempo, vai botar as feras para jogar. E botando o time para jogar, dando rodagem, esse time chegando, entendendo aquilo que quer o treinador, o formato de jogo que o Flamengo pode adotar, porque agora o Flamengo é um camaleão, ele pode adotar todas as cores e todas as posturas, de acordo com o que o treinador pensa, porque tem jogador para tudo isso. Então, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu estava feliz. Manda mensagem aqui pra gente, torcedor do Flamengo. Claro que a gente fica brincando, tem muita coisa ainda pela frente, né? Tem a Supercopa agora com o local definido, que é Brasília. A gente vai falar desse assunto aqui. O Flamengo vai jogar a quinta rodada antecipada do Campeonato Brasileiro nessa quinta, e aí no final de semana começam todos os estaduais, Mauro. Tem um tempo de preparação. A gente compara com o Real, porque é o grande sonho rubro-negro voltar a conquistar um Mundial. Mas o que tem que fazer para pavimentar esse caminho até lá? 5 jogos de estadual, Supercopa. Boa noite, Dani. Um pouco depois do que esperávamos, né? O jogo acabou uma horinha depois. Mas eu acho que foi interessante. Jean, boa noite. Pascoal, um abraço ao fã de esportes. Eu acho que para o torcedor rubro-negro foi muito interessante essa demora nossa aqui, porque é claro que cria uma esperança. O ataque vai enfrentar o Flamengo caso aconteça uma final de Mundial. Tava todo mundo lá, Rodrigo, o Vinícius, Benzema, o Modric entrou, o Kroos estava jogando, o Modric entrou, ou seja... O Valverde jogou todo mundo. Todo mundo. Então, claro que... é outro jogo. Não, era uma disputa ali que precisava ter ganho e tal. Enfim, acabou indo para a prorrogação, continuou 0-0 e foi para os pênaltis. Então, dá, sim, essa esperança. Agora... então não vai ser difícil o Real no Mundial. Não, calma, não é nada disso. Pavimentar essa estrada, tem 5 jogos. Primeiro que vai ter uma decisão aí muito importante contra o Palmeiras, que além de esportivamente ser interessante, vale 5 milhões, não sei o quê, tem a parte anímica, porque terminando a decisão, o Flamengo já viaja. Então seria muito importante para essa parte mental e tal, vencer. E é uma parada muito difícil. Para isso tem o quê? 5 jogos para fazer? Acho que vai botar o time nos 2. Só? Eu achei que fosse um pouquinho mais. 3 no máximo. Bom, já não vai, são só 5, já não vai ter no primeiro. 6 com o primeiro não. Palmeiras, né? 6 com a Supercopa. A Supercopa é time titular, né? Não, isso sim, claro. Eu estou dizendo pavimentar para enfrentar o Palmeiras. Sim. Que aí depois já está pronto para enfrentar. Pronto, já está preparado para ir para o Mundial. Desses 5 já não começa agora. Vai jogar Matheus França, é o mais experiente do time para essa estreia. Nem o técnico vai estar lá, é o técnico da Copinha que voltou para dirigir o Flamengo, eu estou enganado. É isso. Enquanto isso, o time está ali treinando, fazendo. Os 2 jogos, sendo que o quinto, acho que não, precisava ver na tabela a proximidade do quinto. Daqui a pouco a gente mostra. Pois é, a proximidade desse quinto para o dia, para ver se descansa. Eu acho que é 24 e 28. 24 o último jogo do Carioca e 28 a Supercopa. Então, talvez nesse meio desses 5, no máximo 3, sei lá, 2 jogos e tal, o resto está treinando. Aí sim, uma preparação já importante, um balanço no jogo contra o Palmeiras. Como foi, deu certo, o que Vitor Pereira é esse. Uma coisa, nunca eles tiveram um mês inteirinho para treinar. É a primeira vez que se tem um período integral de treinamento para botar o time para jogar. Então, acho muito interessante isso também para o Flamengo. Mas o Vitor Pereira só chegou a partir do dia 1º de janeiro, dia 2, né? Para treinar.
Aí, por conta do contrato que ele tinha com o Corinthians, ele não podia trabalhar no Flamengo, mas ele já estava contratado. E o período de treinamento é muito interessante. Sim. O período de treinamento é muito interessante para você chegar e equilibrar o time da maneira que você quer. Lembrando que do outro lado o Palmeiras está fazendo a mesma coisa, mesmo tempo. O Palmeiras está fazendo uma série de amistosos, como o Palmeiras adotou uma outra postura. O Palmeiras adotou a postura de fazer uma série de amistosos pré-campeonato paulista. Vem a estreia do Campeonato Paulista no sábado. E aí o Palmeiras vai continuar fazendo a preparação. Depois, quando a gente for falar do Palmeiras, o Palmeiras também está adotando uma postura muito interessante. O Palmeiras fez alguns jogos com 3 zagueiros e outros jogos com 2 zagueiros. Alguns jogos com 2 volantes, outros jogos com 1 volante e os homens de saída. Então a gente tem que entender porque o que o Abel está fazendo. O Abel também está moldando o time dele para aproveitar algumas características de alguns jogadores dentro de uma circunstância de jogo. Esse jogo aqui eu posso jogar com 3 zagueiros, aquele de Jalão, aquele eu posso jogar com 1 volante, eu posso liberar os meias. Então, está mudando algum posicionamento de alguns jogadores no time. Então depois a gente, quando chegar nessa parte, a gente pode abordar esse tema. E é um trunfo do Abel, né? Sempre foi assim, em vários momentos, armar o time de uma maneira que o adversário só sabe quando coloca em campo. Por mais que ele repita jogadores, ele tem muitas formas de jogar. Só pra gente mostrar aqui, já que eu brinquei, provoquei o torcedor, estão chegando várias mensagens aqui, ó. O barbudo rubro-negro, com esse futebol do Real Madrid, o Mengão tem chance. O Felipe Oliveira. Vocês são muito sem noção, é óbvio que o Real Madrid vai bater o Flamengo. O Dudu, que é gremista, também tá falando aqui que não vai dar pro Flamengo. A Joyce, meu Mengão tá chegando, hein? Real Madrid, que espere, malvadão contra malvadeza. Tem um que a gente separou aí, que é o do nosso torcedor, o Beto, que ele tá empolgadíssimo. Esse poderoso Real Madrid que o Flamengo vai enfrentar não mete medo nenhum. Calma, jovens. Muita calma nessa hora. Mas tá aí, é claro que o torcedor a gente Beto brinca, Colonese. mas fica esperançoso. Lembrando que para acontecer esse jogo tem um jogo anterior. Dos dois lados, tem para o Real e tem também para o Flamengo. A gente já viu no passado equipes que ficaram pensando só lá na frente e caíram na semifinal, infelizmente. Acho que não vai acontecer dessa vez pela força que está o Flamengo, pela força do Real. Mas é todo mundo pensando, é melhor ver quem é que vai ser aqui primeiro, vamos nos preparar, que é mais um jogo de preparação no caso, né? Indo bem e passando, um a mais. Você vai ter um Palmeiras que é um teste dificílimo, hein? Acho que o teste de passar pelo Palmeiras é mais difícil do que da semifinal, independentemente de quem seja, do Mundial. Sim. Tá? E aí depois tem o que acontece nesse jogo com o Real. Eu diria até que tem que pensar primeiro nessa Supercopa, porque isso vai mexer não só com o que está dentro de campo, mas a gente sabe que a rivalidade, ela efervesceu nos últimos anos entre Palmeiras e Flamengo. O local dessa final de Supercopa está definido. Foi divulgado hoje pela CBF, depois de rumores de que podia ser em Salvador. Ela está confirmada para Brasília. Tá aí o tweet da CBF confirmando. No dia 29 de janeiro, a previsão inicial era 28 de janeiro, era sábado, agora no domingo, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha. Jean, depois do nome de Salvador especulado e agora Brasília, faria diferença para as duas equipes, Brasília ou Salvador? Acho que não muda muita coisa. As possibilidades. O que mudaria muito, isso acho que sobretudo para o Flamengo, que tem aí depois o Mundial de Clubes, que tem a Recopa também, seria ter que ir para o exterior, teria que sair do Brasil. Acho que você ir para Brasília, para Salvador, não vai mudar tanta coisa no planejamento do Flamengo. Evidentemente, nós estamos falando de 2 praças nas quais o Flamengo terá mais torcida do que o Palmeiras. Acho que isso já era esperado, né? Em qualquer lugar do Brasil que o jogo acontecesse, você deveria ter uma maioria de rubro-negros. Então, acho que não muda muita coisa. Agora, é um jogo que pode sim mudar, como você falou, a maneira como, inclusive, o Flamengo vai depois enfrentar as semanas seguintes, a expectativa do Mundial, porque a gente viu no ano passado uma cobrança absurda e descabida num campeonato estadual, né? Num campeonato estadual em que um técnico recém-chegado estava fazendo um monte de teste, e aqui não vai nenhuma avaliação do trabalho do Paulo Souza depois, mas independentemente do que ele quisesse fazer, ele tinha que ter o direito de fazer o que bem entendesse no estadual, que para o Flamengo nada mais na sua primeira fase, do que jogo treino. Então,
se houve a cobrança que houve ali em cima do treinador, naquele contexto, no campeonato estadual, é óbvio que um jogo como esse, pela rivalidade crescente que você citou, pelo fato de ter uma taça em jogo, e eu sempre digo, eu não acho, e torcedores dos dois times, inclusive, já ficaram bravos comigo quando eu disse, né, que a Recopa ou que a Supercopa, não acho que ela mude nada para esses clubes especificamente, não muda absolutamente nada em relação à temporada. Quer dizer, uma temporada não vai ser classificada como sucesso ou como fracasso pela conquista ou pela perda dessa taça. Mas claro que quando você tem o confronto entre Palmeiras e Flamengo, afinal ela ganha um peso. Afinal não, né? O jogo, a taça, ela ganha um peso. Então, até por essa insanidade de cobrança que a gente costuma ter no futebol brasileiro, é claro que ela tem uma importância extra, que vai além da conquista da taça. E para um Flamengo que depois vai jogar Mundial de Clubes, que vai jogar Recopa e que está com um técnico novo, então não é um técnico que já chega cercado de glórias e créditos, como é o caso do Abel Ferreira, eu acho que para o Flamengo tem sim uma importância a mais, inclusive, por conta disso, olhando para o que tem pela frente. Que jogo foi esse aí, hein? Que jogo foi esse? Jogo espetacular. É espetacular. E o gol do Veiga, logo de cara, começa o jogo, o Veiga faz aquele gol. Espetacular aquele gol do Veiga. E depois ele tem uma chance dele fazer para o Palmeiras de novo, 2-1, o goleiro vai muito bem. Enfim, foi sensacional. E o Flamengo, já concordo com o Jean, e eu acho que não tem como a gente não imaginar que teria mais torcida fosse em Brasília ou em Salvador. Eu acho que não. Em Brasília, o Flamengo já jogou muito bem. Esse jogo aí foi espetacular, mas foi decidido nos pênaltis. Já jogou lá com o Atlético Mineiro. Já ganhou e já perdeu. Perdeu o Botafogo. O Flamengo era favorito contra o Botafogo. O Botafogo do ano passado vai lá e ganha, mas é no mesmo Mané Garrincha e tal. Então, sim, com muito mais torcida também do Flamengo. Então, não significa, ainda mais com a qualidade que tem o Palmeiras, que ela vai ser decisiva, tanto é que esse jogo foi 2-2 e foi maravilhoso esse jogo que a gente acabou de ver os gols. Acho tudo muito igual. E repito, animicamente, é mais para o Flamengo que está indo para o Mundial, que interessa ganhar, do que propriamente para o Palmeiras, começo da temporada, etc. Mas se tem um time que o Flamengo olha no olho e não. Que tem um time que o Flamengo vai, opa. E por mais que você tenha dito no começo... Dá uma olhadinha aí atrás de você, ó. A encarada. Por mais que você tenha dito no começo que o Abel está fazendo isso ou aquilo, é um time que está há 2 anos na mão dele, é um time pronto. Sim. A gente vai ver como vai ser o Flamengo. Até hoje eu não sei. Não sei que Flamengo é esse que vai para a decisão. Acho que o torcedor está louco para saber. Claro, qual é o time que só para te passar, eu só discordo do Jean num ponto. Eu concordo que a temporada não é definida agora. Se perdeu ou se ganhou a Supercopa não é sinal de sucesso ou de fracasso. Mas para quem perder, por ser o confronto que é nesse momento, eu acho que para começar a temporada vai fazer diferença. Eu não sei. Sabe por quê, Daniel? Porque o Palmeiras perdeu e depois caminhou tranquilamente, né? E o Flamengo pode perder e depois lá ganhar o Mundial e ninguém vai ficar lembrando. Eu tenho dúvida disso. Vai pesar animicamente. Torneio que é um jogo só. É difícil. Torneio que são 2 jogos. Eu acho que isso aí, tudo pode acontecer em jogos assim. É só um jogo da Supercopa. Puxa vida. Flamengo e Palmeiras, gente. Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras tem a longevidade do treinador. O Palmeiras de botar um estilo europeu ainda maior do time, ou seja, o time do Palmeiras passa a ter uma visão um pouco diferente, porque agora com essa juventude que tem o time do Palmeiras, ele consegue dar mais agressividade na pressão na saída de bola, porque os jogadores conseguem se recompor melhor, ele consegue dar mais pressão no adversário, porque os jogadores conseguem fazer isso, enfim, ele vai ter mais movimentação, mais agressividade, mais poder de domínio do jogo, que é o que gosta o Abel. No fundo, o jogo do Palmeiras passa pelo domínio. Sim. Palmeiras passa pela bola dominada, para dominar o meio-campo, dominar as ações e impedir o adversário de jogar. Então, com essa juventude toda que o Palmeiras está pondo agora, eu sei que o torcedor do Palmeiras e alguns amigos meus que torcem para o Palmeiras ficam perguntando: mas não vai contratar ninguém? Puxa vida, não vai contratar? Puxa vida, quem é que vai jogar? Puxa vida, como é que vai ser assim? É a postura. O Palmeiras ficou com a missão de contratar 2 jogadores. A missão era trazer 2 jogadores para essa temporada. Um jogador, porque o Palmeiras já contava com a possibilidade da saída do Danilo, que era um volante. E um outro jogador que o Palmeiras imaginou contratar seria mais um zagueiro.
O Palmeiras não falou em contratar meia, centroavante, não falou. Mesmo com a saída do Scarpa. Mesmo com a saída do Scarpa. Por quê? O Palmeiras entende que alguns jogadores ainda nem receberam todas as oportunidades necessárias para jogar. Nesses últimos tempos, e tem sido assim desde que ele chegou, o Lopes, em todos os jogos e em todos os treinos, ele faz gol, arrebenta com tudo. Mas ainda dentro de campo, no jogo, porque os caras precisam entender como é que ele joga. Ele é um centroavante, jogador da bola alta, jogador da dividida na zaga, o jogador que vai dividir com o zagueiro. Ele sabe jogar fora da área? Claro que sabe jogar. Ele tem velocidade, tem explosão no contra-ataque? Claro que tem. Então a gente fica imaginando as possibilidades do Palmeiras. Como eu falei, o Palmeiras deixou fora do seu plano, muito embora eles estejam lá treinando ainda, o Merentiel e o Danilo. Sim. Eles não estão no plano principal do Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras está perto de acertar uma negociação com o Danilo e o Merentiel, que tem a possibilidade de ir para o futebol do Chile. Então o Palmeiras está tentando ver. Agora, dos moleques que estão lá, sim, a aposta do Abel é exatamente essa. Quando apertar, ficar ruim, a molecada entra. E tem um centroavante que eles arrumaram lá, parece que o moleque é o. Então, eu ia te falar sobre essa expectativa. Assim, eu acho que o torcedor do Flamengo tem muitos motivos para imaginar como vai ser o time do Vitor Pereira e tal. O Palmeiras, a gente sabe que você falou aí do tempo que já está o Abel e tal, já tem um time pronto. Mas o melhor jogador o ano passado foi o Scarpa, que foi embora. Até porque ele foi o melhor jogador, porque o Veiga era o melhor jogador. Que era o melhor jogador. Então passa também por essa volta de Veiga / Hendrick. Então também cria essa expectativa no Palmeiras. Como é que o Veiga vai voltar? Mas o Hendrick não vai jogar a Supercopa como titular, vai? Eu acho que vai. O Hendrick então, já é já titular começou a expectativa. Já teve uma expectativa, Dani. Vai ou não vai? Eu acho que ele vai porque... Sabe por quê? Porque eu acho o seguinte, se tem uma vantagem que o Palmeiras tem sobre o Flamengo hoje, é justamente isso que o Pascoal traz. Esse entrosamento, a maneira como os jogadores se conhecem e como a mecânica do time funciona na mão do Abel. Se ele perde isso... mas o menino está 3 meses treinando lá já. Sim, mas ele botou, ele botou aquele rapaz ali na ponta, está atrás de você ali, ó. Parece que funcionou também, né? Então, eu acho que a questão é que o Hendrick já vinha jogando na reta final do Brasileiro como titular, por motivos de força maior, porque ele não tinha o Veiga à disposição. Mas eu acho que mesmo com a volta do Veiga, se a gente considerar que o Mike estava jogando num determinado momento como ponto... É verdade, eu tinha esquecido disso. Então é uma loucura, porque a gente... Bom, nação rubro-negra, é isso aí, rapaziada. O Real Madrid quase que peidou na latinha hoje pro poderoso Valência. Não é de hoje que o Real Madrid vem capengando, né? A gente espera que ele tenha o seu pior jogo da temporada quando for enfrentar o Malvadão, né? E que o Vini Malvadeza suma, o Benzema desapareça, Modric nem se fala, que todo mundo chegue nesse jogo bem mortinho, né, galera? E o Mengão malvadão, já pensou o malvadão por 4-0? Nem precisa de tudo isso, né? Que passe nos pênaltis, né? Mas já pensou o malvadão esculacha o Real Madrid? Imagina o poder que o malvadão vai trazer para a sua torcida, que já é chata pra cá. Já sabe aquele nome? Meus amigos, o torcedor flamenguista vai sambar na cara dos rivais o ano todo não, né? Por vários e vários anos. Aí qual que será a nova música? Em janeiro de 2023. Qual que será a música inventada, hein, rapaziada? Se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu comentário, a sua opinião. E deixe também aquele like que fortalece bastante o nosso canal. Valeu, rapaziada. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Até mais.